Olá, amigos do Histórias Contadas. A história que irei relatar agora para vocês aconteceu com a minha prima, que chamarei de Sebastiana. A mesma é uma pessoa muito esforçada, sempre viveu para estudar e não demorou muito, conseguiu passar num excelente concurso público. Sebastiana era de origem humilde, nunca havia possuído sequer uma bicicleta e comentava que assim que pudesse compraria um carro. Era seu sonho. E logo depois de assumir seu concurso, ela se dirigiu a uma loja de veículos para realizar a compra do tão sonhado carro. Chegando lá, um simpático vendedor conseguiu convencê-la a levar um veículo seminovo que eles tinham em seu showroom. Diante das condições a ela apresentadas, não teve dúvidas de que aquele seria o carro ideal. O carro ainda tinha cheiro de novo, a quilometragem baixíssima e ainda facilitaram o financiamento do mesmo. Sebastiana, no dia seguinte, já estava com seu carro na garagem da sua casa. Na primeira semana, tudo às mil maravilhas. Mas a partir da segunda semana, todos os dias o carro apresentava um problema diferente. Minha prima se aborreceu tanto ao ponto de querer devolver o carro para a loja, mas havia uma cláusula no contrato que a prejudicaria muito no caso de devolução. Eles praticamente ficariam com todo o dinheiro que ela dera de entrada. Até mesmo a garantia do veículo não cobria a quantidade de problemas que ele apresentava, pois todas as vezes que ela recorria ao serviço da loja, o mecânico alegava que era mau uso ou algo assim, obrigando Sebastiana a arcar com os custos do conserto. Mais ou menos um ano após a compra do carro, ela estava endividada, com as parcelas do financiamento atrasadas e até sua energia para trabalhar, antes vibrante, agora apagada. Para completar, certa vez acabou levando uma queda ao descer do veículo na chegada em sua casa, o que causou uma fratura, a obrigando a se afastar por um tempo do trabalho. O carro estava com algumas prestações atrasadas. Ela estava com os cartões de crédito estourados de tanto pagar conserto. Naquele momento se arrependia muito da compra do veículo. Foi nesse momento que entrei na história. Eu e Sebastiana nos consideramos igual irmãs. E por esse motivo ela acabou me ligando para ir buscar o tal carro, me pedindo socorro. Queria apenas que eu quitasse as prestações atrasadas, que o carro seria meu. Na realidade, eu não tinha necessidade do carro, pois eu já possuía um. E sem contar que a minha situação financeira na época não era das melhores. Então propus a ela que quitaria os atrasados, mas tentaria vender o carro, e com o dinheiro da venda eu pegaria o que gastei com ele e o restante entregaria a ela. Sebastiana, no entanto, me disse que estava tão desgostosa daquele carro que só de não ter mais ele em sua garagem seria um imenso favor. Ela não queria dinheiro nenhum. Mas é claro que eu não ficaria com o dinheiro do carro dela. Enfim, viajei quase 300 quilômetros para buscar o tal carro, pois é a distância entre a minha cidade e a dela. Retornei dirigindo o veículo. Inclusive, eu até pedi para o meu esposo ir dirigindo o nosso carro na volta, para o caso do carro de Sebastiana apresentar algum defeito, ele me prestar socorro. Mas a viagem foi super tranquila e confesso até ter simpatizado com o carro. No dia seguinte, levei o veículo na oficina de Alberto, que era meu amigo de longa data, para uma avaliação. E fiquei pasma quando ele me disse que o carro estava perfeito, quase zero. E ele até fez piada quando contei a ele sobre os problemas que minha prima estava enfrentando com o mesmo. Ele disse aquela velha frase: "Vocês mulheres não entendem de carro". Quitei as parcelas atrasadas e estava até pensando em ficar com o carro para mim. Iria vender o meu e passar parte do dinheiro para minha prima. Mas no dia que iria colocar placa de venda no meu automóvel, o veículo da Sebastiana apresentou um defeito. Corri com ele até o meu amigo mecânico, que quando avaliou me disse que havia sido mau uso da minha parte, que o carro estava perfeito e aquele problema deve ter sido algum comando que executei errado. Então ele fez o reparo necessário e eu voltei com o carro para minha casa. Naquele dia, acendi meu alerta a respeito do automóvel. Decidi que não venderia mais o meu carro, iria tentar vender o da Sebastiana. E assim eu fiz. Coloquei placa de venda, anunciei no jornal, mas não aparecia ninguém interessado. E olha que eu estava colocando um valor bem abaixo do mercado.
Enquanto isso, Sebastiana me falava por telefone que estava cada dia melhor, que tudo começou a dar certo para ela assim que o carro saiu de sua garagem. Em contrapartida, na minha casa nada estava bem. Eu e meu esposo estávamos brigando diariamente, e o motivo principal das discussões era eu ter usado dinheiro da nossa rasa poupança para pagar as prestações do carro da minha prima. No trabalho, eu também não estava rendendo quase nada. Atrasava diariamente por conta dos problemas mecânicos do veículo. Estava endividada, devido à quantidade de peças que precisei comprar para os pequenos reparos diários do carro. A minha vida estava tão caótica que tomei uma decisão drástica. Me dirigi até a oficina de Alberto e entrei de uma vez com o carro, entregando para ele a chave do mesmo, e disse que ele fizesse qualquer negócio com aquele carro, pois eu não queria mais nem ver ele. Meu amigo pediu para eu me acalmar, que com certeza teria negócio sim para aquele carro, pois o mesmo estava muito bom. Ele próprio tinha interesse em comprá-lo. Eu disse a ele o que Sebastiana disse para mim no dia que me pediu socorro. Só queria me livrar do carro. Ele pediu para eu sentar, me serviu uma cerveja e disse que iria fazer um check-up geral no veículo. E iria fazer isso na minha frente, para mostrar lisura no negócio. Na verdade, eu nem queria ficar, mas com a cerveja geladinha que ele me serviu, acabei aceitando. E fiquei ali sentada em uma cadeira, ouvindo música, enquanto ele trabalhava na avaliação do carro. Assim que Alberto desmontou o painel do veículo, ele fez sinal para que eu me aproximasse. Eu corri até ele, já prevendo que seria algum defeito grave que ele havia encontrado. Mas quase caio para trás quando ele me apresentou o que havia dentro do painel do carro. Havia ali uma espécie de estojo contendo dentro alguns pequenos objetos estranhos. Alguns pareciam pequenos órgãos humanos esculpidos em madeira. Outros pareciam pessoas. Haviam agulhas enfiadas em todos os objetos. Alguns papéis enrolados como se fossem pergaminhos e o mais assustador, 2 caixões em miniatura. Ficamos pasmos, sem reação alguma diante daquilo. Nenhum de nós teve coragem de tocar em nada. Chamamos um amigo nosso em comum que era evangélico, e ele trouxe um missionário da sua congregação para que analisassem do que se tratava aquilo. Sabíamos que não seriam coisas do bem. O missionário fez uma oração e pegou os objetos, colocou numa sacola e ungiu o local onde estavam depositados. Depois disso, se virou para nós e disse que se tratava de um grande trabalho de magia negra. Aquilo havia sido colocado para acabar com a vida de quem possuísse aquele veículo, mas que a partir daquele dia não haveria mais maldição nenhuma, pois tudo estava desfeito através do poder do Espírito Santo. Eu e Alberto estávamos impactados com tudo o que havíamos descoberto aquela tarde. Apesar de ambos sermos bastante fervorosos no poder de Deus, nenhum de nós quis ficar com o carro. Mas não demorou muito e conseguimos vendê-lo para um conhecido nosso que iria utilizar o mesmo em sua empresa. Não deixamos de comentar com ele o que havíamos descoberto no carro, mas o homem comprou tranquilo, dizendo que se havia ungido, todo o mal havia sido expulso dali. E graças a Deus, isso tem mais de 5 anos e até hoje continua compondo a frota de carros da empresa dele e não apresenta problemas. Histórias Contadas agradece sua companhia até aqui. Até a próxima, se Deus quiser.